Bom, nós dando prosseguimento à nossa série de mensagens, onde nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Nós já passamos por várias temáticas envolvendo o Espírito, várias temáticas que nos fazem refletir acerca da pessoa do Espírito Santo. E como ele, de maneira muito maravilhosa e sobrenatural, age na vida humana, age na vida de cada cristão, na vida da igreja, para que nós possamos estar sendo aperfeiçoados para servir ao Senhor melhor e parecer mais com o próprio Deus. Nesse período de hoje, nós iremos falar sobre o Espírito que une a comunidade. Os dois textos, é o texto de Efésios 4, é o texto que nós vamos nos debruçar mais atentamente, Efésios 4, de 1 a 6, e o texto de Atos, capítulo 4, que é basicamente a música que nós acabamos de cantar. Na multidão dos que creram, era só um coração. Basicamente, o versículo escrito ali na música, pelo menos o começo, né? Quando nós falamos de unidade, quando nós falamos de comunidade, esse Espírito que transforma pessoas tão diferentes e que faz pessoas tão diferentes agirem em comum acordo ou em comum propósito para um fim, nós estamos falando de algo que é bem difícil de acontecer. Você olha para as maiores empresas que nós temos aí no nosso país, as maiores empresas do mundo. Exige muito trabalho para que pessoas diferentes remem o barco na mesma direção. Exige muito trabalho, exige muito suor para que pessoas que têm criações diferentes, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, pessoas que vieram de realidades totalmente opostas, façam com que algo caminhe numa mesma direção. Eu gosto muito do exemplo dos Vingadores. Os Vingadores, se você já assistiu, se você não assistiu, aí está um bom filme para assistir nesse domingão. Os Vingadores, eles têm os problemas que eles têm lá dos vilões, enfim, só que nenhum deles individualmente consegue acabar com aquele problema de vez. Nenhum deles, mesmo que eles sejam um deus, como é o caso do Thor, mesmo que seja alguém super forte, com poderes inimagináveis, mesmo que tenha muito dinheiro, como é o caso do Homem de Ferro, mesmo que seja um soldado preparado, eles não conseguem acabar com os problemas separados, mas juntos, unidos, em comunidade, se é que nós podemos falar isso, aqueles problemas eles podem ser resolvidos. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando exatamente de pessoas que têm os seus dons, os seus talentos, como nós também já falamos alguns domingos atrás. Pessoas que têm as suas qualidades, também têm os seus defeitos. E mesmo com defeitos, são defeitos que se encaixam. Defeitos que se encaixam de maneira que nós podemos, como Provérbios fala, lapidar um ao outro. Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu próximo. E é a comunidade que gera esse ambiente onde nós podemos e devemos ser preparados, ser afiados, ser ajeitados para que o Senhor nos use da melhor maneira possível. Só que parece que só estarmos em comunidade não faz com que isso aconteça de maneira natural, direta, enfim. Exatamente por isso que nós falamos sobre essa temática hoje do Espírito que une a comunidade. Porque é exatamente o fato de termos o Espírito Santo conosco é que nós podemos crer de que existe um mundo ideal. Existe um caminho onde pessoas possam caminhar unidas. Pessoas que têm poderes diferentes, como os Vingadores, ainda podem caminhar unidas, mesmo nas suas diferenças, que são gritantes às vezes, nós podemos caminhar unidos. O mundo hoje em dia ele vive uma ambiguidade de valores, onde por vezes nós temos pessoas que preferem caminhar extremamente sozinhas, isoladas, solitárias, pessoas que preferem se distanciar das comunidades porque elas entendem que assim, elas preservam o seu bem-estar. Do outro lado nós temos um mundo onde nós procuramos os guetos para que nós possamos nos encaixar. Nós procuramos os guetos que têm os mesmos gostos que nós temos, nós procuramos os guetos que têm a mesma criação, que gostam do mesmo tipo de música, que têm a mesma religião, os guetos que fazem com que a gente se sinta em casa. Só que o que a Bíblia fala de unidade, de comunidade, meus irmãos, vai totalmente contrário a isso. A única coisa que nos une é a fé em Jesus. Todo o restante parece que é diferente, pode ser diferente e deve ser diferente. Porque a beleza de tudo isso que nós estamos falando, de que Paulo fala para nós nas suas cartas, quando ele usa a questão do corpo, como nós já cantamos aqui, é de que existe uma unidade na adversidade. Uma unidade nas diferenças, uma unidade naquilo que é meio oposto. E ainda assim, o Senhor Jesus pode ser glorificado. Porque existe um Espírito que une
a comunidade, um espírito que faz com que uma pluralidade se torne uma pluralidade que reme, todo mundo remando para um único lugar. Esse espírito, ele age de maneira sobrenatural, às vezes nós não entendemos o seu agir, como ele junta pessoas tão diferentes, em locais tão diferentes, mas ele faz isso, porque ele é o próprio Deus. O texto de Efésios capítulo 4, pega a sua Bíblia, abre aí, Efésios capítulo 4, nós iremos ler os 6 primeiros versículos, Efésios 4, de 1 ao 6, e assim diz a palavra do Senhor, Efésios 4, de 1 a 6, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Amém? Feche seus olhos. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos faça entender essa complicada maneira de formar as comunidades que a sua palavra nos apresenta. De formar comunidades com pessoas diversas, mas ainda assim que se complementam. Que o seu texto possa tocar os nossos corações, tocar as nossas mentes, a viver em comunhão, em comunidade, em amor a cada um que está ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém. O texto de Efésios, ele é riquíssimo, as cartas de Paulo, elas são riquíssimas. E aqui nós estamos falando de algo que, vez por outra, Paulo sempre está falando. Paulo sempre está falando sobre essa unidade do Espírito, sobre as comunidades. Paulo sempre está falando sobre esse tema de nós sermos corpo do Espírito. É ele quem cunha esse termo de sermos corpo do Espírito, o qual Cristo é o cabeça. E essa representação que ele faz parece ser perfeita. E a gente vai passar por isso mais para frente, mas o texto, ele é magnífico. Logo de cara, Paulo nos fala: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-los que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. E aqui, logo de cara, já me chama muita atenção ele falar como prisioneiro no Senhor. Paulo faz isso em outros locais, em outras cartas, em outras introduções, em outros capítulos das suas cartas. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que Paulo aqui, não no início da sua carta, mas no início de um capítulo do qual nem é mais a introdução da carta, ele faz questão de lembrar aqueles irmãos: eu, o prisioneiro do Senhor. O prisioneiro não daqueles magistrados grandiosos e poderosos, mas o prisioneiro no Senhor. Parece que, na minha visão, como se Paulo dissesse: para o bem do corpo, eu, Paulo, abri mão da minha liberdade. Eu, Paulo, abri mão do fato de seguir a minha vida como um construtor de tendas. Eu, Paulo, abri mão de viver uma vida feliz, talvez luxuosa, talvez rica. E agora eu estou preso. Mas eu não estou preso porque as pessoas grandes me prenderam, porque alguém com muito poder me colocou nessa cadeia. Eu estou preso em nome do próprio Senhor. Parece que o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que ele teve de abrir mão para que o corpo de Cristo fosse abençoado. E aí o que surge na minha cabeça é: o que eu e você podemos abrir mão para que o corpo de Cristo seja abençoado? Quais são as convicções claras, perfeitas, intocáveis que nós temos, que fazem com que o corpo de Cristo, por vezes, esteja como rival nosso, mas não? Quais são as convicções, quais são as coisas que nós podemos abrir mão em nome do corpo de Cristo? Paulo aqui não abre mão apenas de uma convicção, ele abre mão da sua liberdade. Paulo está preso. Alguns historiadores falam que o local onde ele estava preso poderia ser um dos piores locais possíveis, onde os dejetos dos presos que ficavam superiormente a ele caíam aonde ele estava. Ainda assim, esse homem, ele abre mão da sua liberdade porque ele ama o corpo de Cristo. Paulo está preso porque ele estava pregando o evangelho em algum lugar, alguém não gosta e aí cadeia, hein, Paulo? E Paulo parece que gosta da prisão, parece ser um ambiente propício para ele. Eu não sei se é porque, como o Renato me falou nessa semana, ele falou: eu estou preso em casa, Gui, mas eu estou lendo pra caramba, estou produzindo pra caramba. Eu acho que Paulo tinha esse mesmo sentido. Ele ficava preso e ele produzia cartas pra caramba que nos abençoam até hoje. Mas é interessante porque Paulo, ele abre mão da sua liberdade por amor ao corpo de Cristo. O que na sua vida você pode abrir mão por amor ao corpo de Cristo? E isso é muito difícil.
O C.S. Lewis ele fala que nada que não tenha morrido há de ressuscitar. É desse modo que o cristianismo remove a antítese entre o individualismo e o coletivismo. Por vezes, meus irmãos, Jesus fala muito isso para nós. Nós temos que matar o nosso velho homem, nós temos que deixar as coisas velhas para trás mesmo. Quais são as convicções que nós podemos deixar para trás? O que na nossa vida nós podemos abrir mão por amor ao corpo de Cristo? Atos capítulo 4, aqueles homens, eles decidem vender as suas propriedades, eles decidem abrir mão de algo que podia ser uma renda para eles, ser uma moradia para eles, em nome do corpo de Cristo, e eles dividem os seus bens. Paulo abre mão da sua liberdade. Os homens, em Atos capítulo 4, abrem mão dos seus bens. Na minha vida e na sua vida. O que nós podemos abrir mão para abençoar o corpo de Cristo? Talvez o nosso bem-estar. O que nós podemos abrir mão para abençoar o corpo de Cristo? Quando Paulo inicia falando como prisioneiro do Senhor, é como se ele gritasse isso para aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Eu, Paulo, abri mão da minha liberdade por vocês. Eu, Paulo, abri mão da minha liberdade por esse corpo de Cristo. E vocês? Quais serão as renúncias que vocês terão de fazer pelo corpo de Cristo? Mais à frente ele continua. Ele fala que ele, o prisioneiro do Senhor, suplica a esses irmãos. E aqui é interessante que esse suplica para eles. É como se, o verbo em grego é exatamente esse, né? É como se ele estivesse apelando, exortando, encorajando eles de maneira bem entusiasmada, para que eles vivessem de modo digno do chamado que eles receberam. Abrir mão das nossas convicções, abrir mão de algumas questões na nossa vida, é para que exatamente nós vivamos de modo digno do chamado que nós recebemos. É interessante porque eu gosto muito do texto que fala quando Elias chama Eliseu para o ministério. Ele chama Eliseu para o ministério e Eliseu destrói toda a construção que ele usava para arar a terra, os bois. Ele destrói toda aquela instrumentação que ele tinha para arar a terra. Ele mata os bois, faz um churrascão para todo mundo. E ele faz isso exatamente por quê, meus irmãos? Ele faz isso exatamente para ele não ter para onde voltar, não ter outra alternativa. O profeta do Senhor está me chamando para uma missão. O Senhor está me chamando para algo. Vou matar os bois, queimar as carroças, para que a gente nem pense em voltar para trás. Eliseu abre mão do seu trabalho, abre mão daquilo que era o seu sustento, para que ele pudesse seguir aquilo que era o caminho que o Senhor tinha para ele. E assim, dessa forma, Eliseu, Paulo, vivem de modo digno do chamado que eles receberam. Então Paulo ele passa no versículo 2 a nos apresentar maneiras, alguns apontamentos, como nós vivemos de modo digno. Além de nós abrirmos mão de alguma coisa nessa carreira cristã, quais são as outras características que nós temos de carregar para viver de maneira digna a qual o chamado que o Senhor tem nos chamado? O que nós precisamos fazer para viver de maneira digna a esse chamado grandioso, esse chamado que nós falamos na semana passada, que é a missão de Deus, a missão de salvar todos aqueles que estão perdidos, a missão de cuidar do rebanho, que é a sua igreja, a missão de zelar pelo corpo de Cristo. E aí ele nos faz alguns apontamentos no versículo 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Paulo mostra aqui algumas características que nós temos de ter para viver de modo digno ao chamado que nós recebemos. Humildes. Nós devemos ser humildes. Uma humildade, não uma humildade falsa, mas uma humildade que realmente consegue enxergar no próximo alguém que merece a nossa abnegação, alguém que merece a nossa sujeição em amor, que é exatamente o segundo tópico. Ele fala, vocês devem ser sempre humildes e amáveis, ser amáveis, não pessoas rancorosas, não pessoas de trato difícil, mas amáveis como o nosso bom Jesus era. E ele fala pacientes, tolerantes, talvez essa seja mais difícil, né? Ser tolerante, ser paciente. Como é difícil nós sermos pacientes, tolerantes. Por vezes, na nossa família, nós temos pessoas que nos tiram do sério. No corpo de Cristo não é diferente. Por vezes, nós temos pessoas que nos tiram do sério, mas o que Paulo fala é que vocês abraçarão o seu chamado de maneira completa, quando vocês forem humildes, amáveis e pacientes, tolerantes. Tolerância, meus irmãos, fala exatamente sobre você ter um pavio longo, não um pavio curto.
Isso é difícil, é bem difícil. Tanto é que Paulo, quando vai falar dos dons em Gálatas 5, não uma lista completa, mas alguns dons estão ali, ele fala sobre essa questão de nós sermos tolerantes, pacientes, amáveis. Ele fala sobre o fato de que o corpo de Cristo precisa de algumas características para que ele continue em fino andamento. Eu acho que o que é muito interessante aqui é que Paulo, no versículo 3, logo de cara, ele fala: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para manter a unidade no Espírito. E é interessante porque quando ele fala essa questão do façam todo o possível, ele está falando que nós devemos nos esforçar, nos empenhar e fazer todo o possível para abençoar o corpo de Cristo. Nós não devemos ser como aqueles que desistem facilmente. Nós não devemos ser como aqueles que eu tentei ajudar aquela pessoa por uma vez. Acho que já está bom. Por mais difícil que seja, a paciência, a humildade, o amor deve nos levar a nos esforçar, empenhar. Façam todo o possível para manter a unidade do Espírito. Porque exatamente quando nós nos esforçamos, é que nós mantemos o corpo de Cristo unido. Exatamente quando nós nos esforçamos de maneira que nós abrimos mão de coisas que nós em outro momento nunca abriríamos mão, que o corpo de Cristo se mantém unido, se mantém compacto. E aí no versículo 3 ele fala: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E aqui nós chegamos num ponto crucial da sessão. Paulo está falando aqui que nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o corpo de Cristo esteja unido, que nós devemos ser humildes, amáveis, que nós devemos ser pessoas pacientes, tolerantes. Paulo está nos dizendo que o corpo de Cristo precisa que nós carreguemos essas características, que nós abramos mão de algumas coisas que são muito importantes para nós. E ele fala isso exatamente porque ele usa uma palavra aqui, a qual as nossas versões traduzem por vínculo da paz, ou principalmente por vínculo, em que essa versão, em algumas versões mais modernas, ele traz como o ligamento perfeito da paz. E aqui é interessante porque a palavra em grego, que nós traduzimos por vínculo, ela tem uma conotação direta com os ligamentos anatômicos do corpo humano. Qual é a função de um ligamento no corpo humano? O ligamento é uma faixa de tecido fibroso em que ele mantém junto, estabilizado as nossas articulações. Os ligamentos, eles fazem com que os nossos movimentos aconteçam de maneira sincronizada, de maneira perfeita, e fazem com que nós não percamos a função dos nossos movimentos naturais. Você pega atletas de alto rendimento, por exemplo, que tem um ligamento do joelho rompido. O atleta perde um pouco a função de andar. Ele tem problema em dobrar o joelho. Quando Paulo fala que nós devemos fazer todo o possível para manter unidos no Espírito, ligados por esse vínculo da paz, por esse ligamento perfeito da paz, aqui ele já começa a usar novamente a expressão do corpo de Cristo. O Renato, mais do que ninguém que está sentindo na pele, pode nos dizer como uma pequena dorzinha no corpo faz toda a diferença em todo o conjunto. Como um pequeno ligamento em qualquer parte do nosso corpo, rompido, fora do lugar, em mau funcionamento, faz toda a diferença no corpo de Cristo. Paulo fala que nós devemos fazer tudo o possível para manter ligados pela paz, porque a paz, meus irmãos, ela faz com que todas as outras coisas caminhem bem, e essa paz parece ser resultado daqueles que são humildes, daqueles que são amáveis e daqueles que são pacientes, tolerantes, daqueles que realmente entendem que eu sou esse ligamento que ajuda você a continuar a sua missão como o corpo de Cristo. Você é esse ligamento que ajuda com que todas as partes juntas, unidas, conectadas, como o corpo de Cristo, façam o seu papel, cumpram a sua missão, a missão de salvar todos aqueles que estão perdidos. O fato de nós almejarmos e termos de ser um como igreja, está exatamente nesse espírito que nos leva a essa unidade em comunidade. Esse espírito, meus irmãos, ele faz com que nós sejamos pessoas mais pacientes, mesmo que você seja conhecido no meio da sua família como uma pessoa de pavio curto. Esse espírito nos faz nos tornar pessoas amáveis, mesmo quando nós estamos com a vida tão complicada,
tantos problemas. Esse Espírito nos faz, meus irmãos, ser pessoas humildes, mesmo quando nós temos muitos motivos para nos vangloriar. É muito curioso que sem o Espírito Santo, talvez as nossas vidas individuais não seriam nada. Sem o corpo de Cristo, as nossas vidas individuais não teriam tanta importância assim. O C.S. Lewis fala que nós seríamos como meras entidades biológicas. Cada um de nós de nada vale com a sua vontade separada para viver e para expandir. Somos apenas comida de gado, mas como órgãos no corpo de Cristo. Como pedras e colunas no templo de Cristo, nós temos a nossa identidade garantida. E nós vivemos para nos lembrar de uma galáxia, de um conto antigo que passou. É interessante nós pensarmos que as maiores empresas do nosso mundo, os shoppings mais famosos, as produtoras de filmes mais ricas da face da terra, todas essas comunidades desaparecerão. Somente uma única comunidade de pessoas, somente um único grupo de pessoas unidas perdurará depois do fim. Somos nós, a igreja, amém? Porém, isso é difícil. É difícil nós permanecermos unidos, juntos, compactos, um do ladinho do outro, em amor, em humildade, em tolerância, em paciência. Porém, não é impossível, amém? É possível, é extremamente possível. E isso só é possível exatamente por conta desse Espírito que age no nosso meio, meus irmãos, de maneira transformadora, de maneira renovadora e de maneira a nos unir com pessoas que talvez sejam são paulinas, palmeirenses. Esse Espírito que nos une de maneira sobrenatural. Esse Espírito que faz com que cada um de nós enxergue no outro parte fundamental da sua vida. Quando Paulo faz uso aqui de um termo praticamente anatômico, corporal, ele faz a ideia do corpo de Cristo. Se você quebrar um braço, perder um dedo, um dedinho do pé, você vai ver que vai fazer falta. Se você tiver um problema no corpo, você vai ver como isso incomoda. Como o corpo de Cristo, talvez nós devíamos ser mais incomodados pela falta de estarmos unidos uns com os outros. Nós devíamos estar mais incomodados por não estar em tanto contato uns com os outros. Porque o cristianismo que Jesus ensina é um cristianismo que nos coloca em total contato uns com os outros. E isso não é fácil, é difícil, pessoas são difíceis. Mas ao mesmo tempo, esse parece ser o ambiente perfeito que nós temos para nos desenvolvermos. As plantinhas, elas precisam, algumas plantinhas em larga escala, precisam de algumas incubadoras para que elas desenvolvam mais rápido, desenvolvam melhor, com os nutrientes necessários, com o calor necessário, com a água necessária. Me parece, meus irmãos, que a igreja é como se fosse essa incubadora, o corpo de Cristo é como se fosse esse ambiente perfeito, que mesmo nas suas imperfeições, nos leva à maturidade cristã. Mesmo nas suas imperfeições, nos leva a amor, humildade, paciência. Isso é um mistério como acontece. Mas é esse Espírito que nós estamos falando. Um Espírito que age nas coisas que talvez nem fazem tanto sentido na nossa cabeça. E ele ainda assim age. No versículo 4, Paulo vai falar que, pois vocês devem viver ligados por esse vínculo do Espírito. Vocês devem fazer todo o possível para estarem unidos como o corpo de Cristo, porque há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. No versículo 5 ele fala que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Nós vivemos unidos por meio exatamente de um só corpo, que é o corpo que tem como cabeça Jesus Cristo. Nós vivemos unidos por meio de um só Espírito, que é o mesmo que fez em nós uma nova vida, nos transformou em uma nova criatura. Tem nos santificado, habita em nós, nos envia em missão. Nós estamos unidos por conta de uma só esperança: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essas questões nos fazem parecidos, essas questões nos trazem semelhança para aqueles que agirão em comum acordo. Calvino, ele vai dizer que ninguém está apto a receber a herança de filho, a herança da vida eterna, se não fizer parte do corpo único e não tiver o único Espírito. Quando ele fala aqui que há um só corpo, há um só Espírito, Calvino reitera isso.
se nós não fizermos parte desse único corpo de Cristo, que nós podemos falar como a igreja universal, mas a igreja de Cristo, sim, se nós não fizermos parte desse único corpo, e desse único Espírito que nos transforma, esse único Espírito que nos consola, esse único Espírito que é capaz de fazer com que o ser humano realmente mude a sua rota por completo, se nós não fizermos parte desse corpo e desse Espírito, nós não herdaremos o título de filhos de Deus, nós não herdaremos a vida eterna. Ele ainda nos lembra que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando ele fala de fé aqui, ele não fala das doutrinas básicas, mas aqueles que compartilham a mesma fé no Filho de Deus. Por vezes, meus irmãos, como o Renato falou aqui, nós temos placas diferentes, nós temos uma infinidade de igrejas no nosso Brasil. Uma vez meu pai até estava me falando sobre os nomes mais diferentes de igrejas que nós temos no Brasil. E você tem nomes de igrejas bem peculiares, vamos dizer assim. Você tem nomes de igrejas assim, diferentes. E você tem dentro dessas igrejas doutrinas diferentes. Mas a grande realidade, meus irmãos, é que talvez no fim dos tempos todos nós nos encontraremos no céu. Claro que tem algumas coisas que são inegociáveis, mas tem algumas coisas que nós batemos o pé, brigamos, que são negociáveis. E quando ele fala de uma só fé, ele está falando daquilo que é o núcleo forte daquilo da nossa fé. Aquilo que nós acreditamos que não pode ser amenizado, aquilo que nós acreditamos que não pode ser contornado, aquilo que nós acreditamos que não pode ser mudado com palavras mais suaves, isso a gente não negocia. Por exemplo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, isso a gente não negocia. Só há salvação em Jesus Cristo, isso a gente não negocia. Agora, a gente pode negociar de que só sobe no altar quem está de terno e gravata. Isso talvez seja mais negociável. Agora, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que só Jesus Cristo salva e outras questões, isso é muito mais negociável. Por isso que ele fala que há uma só fé no meio de vocês, daquilo que é realmente importante, vital, para que vocês continuem caminhando e se encontrem no final dessa caminhada. Há um só batismo, e aqui, esse batismo, os comentaristas, eles falam que diversos podem ter, dependendo do comentarista, eles interpretam de maneiras diferentes. Esse batismo, eles podem estar falando como a água, pode estar falando como o batismo do Espírito, qual nós já falamos lá atrás. Porém, meus irmãos, isso também acompanha o fato da fé. Seja você batizar por aspersão, ou de qualquer outro jeito, que o Senhor Jesus te abençoe. Talvez, meus irmãos, as pequenas coisas da nossa fé, elas são deixadas de lado pelo corpo de Cristo. Porque nos fins dos tempos, provavelmente, o corpo de Cristo ele estará multifacetado ainda mais do que ele está agora. Ele estará ainda mais dividido. Mas são as nossas diferenças que irão nos unir em Cristo Jesus. Ele fala que existe um só Deus que está sobre todos e que vive por meio de todos. Portanto, meus irmãos, quais são as atitudes que nós temos tomado que sabotam essa unidade da igreja? Será que nós temos lutado por coisas, por doutrinas que talvez apenas nos dividem? E será que nós temos nos esquecido daquilo que realmente é importante? Será que nós temos abraçado coisas que nós podíamos ter aberto mão há muito tempo? Será que nós temos agido em amor, em humildade, em paciência? Será que nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance para manter a unidade do corpo de Cristo? Faça essa pergunta para você. Será que eu tenho feito tudo o que está ao meu alcance para abençoar o corpo de Cristo, para manter o corpo de Cristo unido? Eu tenho sido humilde, eu tenho sido amável, eu tenho sido paciente. Que esse Espírito Santo que nos une, esse Espírito Santo que faz com que cada um de nós esteja em perfeita consonância uns com os outros, mesmo em meio às diferenças, que Ele possa completar essa obra nos nossos corações. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo diz: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Nós somos escravos, judeus, gentios, livres, mas todos somos batizados em um só corpo e pelo mesmo Espírito. Que esse Espírito
a qual nós recebemos e a qual tem caminhado conosco de transformação em transformação, Ele possa completar nos nossos corações a obra de Jesus Cristo. A obra que nos faz estar unidos ao corpo de Cristo. A obra que nos faz perceber que o corpo de Cristo é vital na nossa caminhada. A obra que nos faz perceber que o meu próximo, por mais diferente que seja, me ajuda a carregar os fardos dessa caminhada. Que nós possamos refletir que atitudes nós temos tomados para somar ao corpo de Cristo, não para subtrair do corpo de Cristo. Que atitude eu tenho tomado para que o corpo de Cristo continue sendo abençoado? Que atitudes eu posso melhorar ainda mais? Como eu posso ser mais amável, humilde, tolerante, para que o corpo de Cristo seja abençoado? E é assim que nós possamos encontrar uma igreja viva, amável, humilde, unida. Porque no fim dos tempos nós não teremos igrejas, nós teremos uma igreja unida. E essa união, ela parte por esses princípios que Paulo nos diz aqui. Esses princípios que é o Espírito Santo que nos leva, nos encaminha nessa dura caminhada e maravilhosa caminhada que é viver em unidade no corpo de Cristo. E que Deus nos abençoe. Amém?